Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Espero que todos estejam bem. Gente, eu quero dizer para vocês que ontem eu não pude fazer vídeo, porque esqueci de carregar meu celular e foi dia assim que a gente saiu para fazer feira, resolver algumas coisas, foi um pouco corrido. Mas estamos aqui para terminar a aula que estamos dando sobre a expansão da igreja. Está em dois vídeos. E vamos dar o terceiro vídeo e em nome de Jesus, vamos finalizar essa aula amanhã. Teremos outra amanhã. Não, gente, amanhã não. Sábado e domingo a gente não vai ter aula sobre esse estudo, mas meu esposo, se Deus quiser, ele vai trazer um versículo para nossa meditação amanhã, em nome de Jesus. E vamos aqui estar lendo primeiramente a quinta e sexta, que a gente não leu o versículo de ontem e o de hoje. Da semana, né? O versículo da semana. Atos 3 e 2, que diz: Barnabé e Saulo estão entre os primeiros missionários. Sexta, Atos 13, 46, que diz: eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Então, vamos aqui dar continuidade à aula. O evangelho se espalha por Samaria. No capítulo 8 de Atos, vemos que a primeira cidade a ser alcançada pela mensagem do evangelho, após a dispensação da igreja primitiva, foi Samaria. Ali o diácono Filipe, que era cheio do Espírito Santo, foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo. Os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém a Samaria para ver a grande obra que Deus realizará ali pelo intermédio de Filipe. Isso está em Atos 8, 5, 8, 14 até o 17. Através da instrumentalidade de Filipe, o homem etíope, mordomo de Candaça, rainha dos etíopes, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e levou a mensagem do Evangelho para a sua terra. Isso está em Atos 8, 26 e 39. E a gente viu aqui que Pedro e João foram enviados de Jerusalém para a cidade de Samaria, para ver a grande obra que Deus estava realizando através de Filipe, do evangelista Filipe, né, que ele ali pregava com ousadia no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, e muitas vidas vinham sido alcançadas, eram evangelizadas, muitas pessoas vinham crendo no evangelho de Jesus, como é no tempo de hoje, né, que Jesus tem levantado homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui essa transformação do eunuco, quando ele creu aqui. Ele creu na palavra que foi dada pelo evangelista Filipe. Aqui está em Atos 8 e o 37. E disse Filipe: é lícito, se creres que de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele creu, e o Espírito Santo ali, ele salvou aquela vida. Porque tudo é Deus quem faz. E vamos dando continuidade. O evangelho chega a Damasco. Em Atos 9, 1, 2, 10, vemos que o evangelho já havia chegado a Damasco. Foi a caminho de Damasco que Saulo, grande perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus. Atos 9, 3, 9, que revolucionou sua vida. Já em Damasco, Saulo foi cuidado por Ananias. Atos 9, 10, 17. Mais à frente encontramos o perseguidor sendo perseguido por causa da sua fé. Em Atos 9, 19 e 29. Vamos ler aqui um versículo aqui que fala sobre isso que aconteceu. Acho que eu marquei aqui. Como deu esse encontro. E caindo em terra, Saulo ia passando para atacar os cristãos, né? Que ele saía para isso, para matar os cristãos. Quem pregasse, onde ele sabia que tinha um grupo pregando a palavra, ele ia matar, ia fazendo atrocidades. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: que és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém falar.
E 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ou seja, Deus criou ali uma escama nos olhos de Saulo, e ele não mais ouvia. Então ali veio o chamado de Ananias de Saulo, de perseguidor. Ele agora passou a ser perseguido, porque ali Deus fez com que ele creu. E quando Ananias encontrou ele orando, o Espírito Santo já tinha se apoderado dele, e já está em transformação, já tinha transformado ele, e agora ele viajou para fazer as mensagens, e Paulo viajou muito e sofreu muito por amor do Evangelho. E vamos dando continuidade, gente. O Evangelho em Samaria, o Evangelho chega a Damasco. Vamos aqui. O Evangelho em Cesareia. O Evangelho de Jesus Cristo alcançou também Cesareia, devido à dispensão. Podemos ver isso em Atos 8:40, com Felipe indo a Cesareia em sua viagem missionária. E especialmente em Atos 10, com a conversão do centurião Cornélio, após a pregação de Pedro. Foi ali que pela primeira vez um gentio converteu-se ao cristianismo, o que levou a igreja de Jesus em Jerusalém a estudar o assunto, ouvindo o relato de Pedro. Atos 11, de 1 até o 18, ao final. Os irmãos em Jerusalém receberam de bom grado a notícia, glorificando a Deus. Até então, os primeiros cristãos, que eram judeus, hebreus, gregos ou prosélitos, como vimos na aula passada, pensavam que para algum gentio tornar-se cristão era preciso primeiro converter-se ao judaísmo, para Deus converter-se e depois converter-se a Cristo. Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou o contrário. O evangelho também era para os não-judeus, que não precisavam antes adotar os costumes judaicos, para depois viverem o evangelho. Os poucos cristãos que pensavam o contrário eram chamados judaizantes, ou os da circuncisão. A circuncisão era rito necessário para um gentio tornar-se prosélito do judaísmo. Em Atos 15, a primeira reunião, os líderes da igreja ali fizeram um concílio em Jerusalém, onde o assunto é novamente discutido, e a decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus refletia o que Jesus ensinará antes. O evangelho é para todos, de qualquer povo, raça, nação, pobres, ricos. E então, aqui existiam algumas pessoas, alguns grupos judaizantes, que pensavam que para se aceitar a Jesus era necessário primeiro se tornar um judeus, e depois da prática do judaísmo, fazer aquela circuncisão, aceitar a Jesus. Então houve ali aquele concílio, aquela reunião com os discípulos, e ali pelo Espírito Santo eles foram orientados por Deus, que eles entenderam que o evangelho de Jesus era para todas as pessoas. E ali Deus salvou ali um homem chamado Cornélio, né, que além de salvar ele, salvou toda a sua família, que era um homem que cria em Jesus, mas não tinha ouvido falar de Jesus. E Deus ali mandou os discípulos ali pregar a palavra dele. E eu já falei o versículo, vocês podem procurar isso aí. E a gente vê que Deus é um Deus que deseja que todos aceitem a Jesus, todos chegam ao pleno conhecimento da salvação. E foi assim que a igreja, houve a expansão da igreja, e o evangelho chegou primeiro em Samaria, depois foi para Damasco, depois foi para Cesareia, e ficou ali. E nas cidades vizinhas eles foram evangelizando, e as pessoas sendo salvas, e as pessoas criam no evangelho de Jesus. E não é assim, e não é diferente no tempo de hoje, né? O evangelho está sendo pregado,
né? O Espírito Santo de Deus, a gente fala a palavra, mas Deus é quem salva, através do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele. É a pessoa do Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então assim começou, assim foi a expansão da igreja e se espalhou e está até no tempo de hoje. E pessoas estão sendo sempre, todos os dias pessoas são evangelizadas, assim como muitas pessoas, países que não conhecem Jesus. E através das mídias, através de internet, através de programas de rádio, estão ouvindo a palavra. Hoje em dia o evangelho está chegando mais distante, né? E oxalá que vidas venham ser consagradas ao Senhor, que vidas venham a ser salvas. Porque sabemos que o propósito de Deus é esse, quando Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Assim foi Filipe, ele creu na mensagem. É o eunuco, ele creu na mensagem que Filipe deu. O Espírito Santo ali se apoderou daquele homem e houve aquela transformação, houve aquela salvação. Foi na vida de Cornélio e pode ser na sua vida também. Deus abençoe e que Deus nos dê um dia abençoado. E esta foi a aula de hoje. E a segunda aula, que vai ser na segunda-feira, vai ser a igreja perseguida. Então vamos ficar atentos e que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe.